Você já viu esse YouTube chinês, entre aspas, que virou global? Como você acha uma forma de tratar essa plataforma, postar igual no YouTube? O TikTok é um clássico aplicativo chinês que saiu da China, né, e ficou global também. E agora tem esse Bilibili, eu não sei se fala assim também. Toda rede social, toda plataforma que surge, é importante que você crie uma conta para pelo menos você conhecer. Não necessariamente para você usar. Eu tenho um e-mail que é só para eu testar redes sociais, testar plataformas. Sei que às vezes, eu não sei, eu não tenho certeza se ele é seguro, se eu posso colocar os meus dados. É um e-mail de verdade, não é um e-mail fake, nem nada não. Eu criei um e-mail para isso, para ativar a conta, para receber notificação dessas redes sociais, dessas plataformas, de serviços, de ferramentas, que hoje em dia tudo precisa de login e senha. Então minha sugestão é, vai lá, abre, cria uma conta, pode ser com um e-mail alternativo, não precisa ser com a sua conta principal. Se você gostar, achar que é interessante, vai lá e cria com o seu e-mail principal, com os seus dados e testa. Eu não sei o quanto ela pode ser competitiva com o YouTube. A gente tem que pensar o seguinte, o YouTube é uma rede já global há 20 anos. Ele tem 20 anos de frente de qualquer outro concorrente que aconteça, a não ser que tenha uma mudança tecnológica ou uma mudança de comportamento das pessoas para que o YouTube perca a posição que ela tem. Mudança de comportamento não é da noite pro dia. A gente pensa que mudança de comportamento é da noite pro dia porque nós ficamos mal acostumados com a pandemia. Durante 2020 e 2021, a gente teve uma mudança global de comportamento das pessoas, muita gente migrando pro digital, pessoas que nem tinham letramento digital ou nem mesmo acesso à internet foram obrigadas, foram forçosamente levadas a usar a internet, redes sociais, entender como as redes funcionam, as plataformas, monetização. Pelo menos quem tem negócio precisou sobreviver num mundo em que as pessoas não saíam de casa. A pandemia forçou uma mudança de comportamento muito rápida, mas mudança de comportamento é um pouco mais lento. Quando os celulares, os smartphones viraram o computador das pessoas, o acesso à internet das pessoas, isso foi uma mudança gradativa. À medida que as pessoas foram tendo acesso, esses equipamentos foram ficando mais acessíveis financeiramente. Só que isso levou de 2011 e 2012 até 2018, 2019, para isso aqui cair na graça das pessoas. É uma mudança de comportamento muito longa. E aí vem, por exemplo, o TikTok. Ele aproveitou uma mudança de comportamento e vem uma mudança também tecnológica. Essas coisas dependem de muitos fatores. Então, esse Bilibili tem chance de superar o YouTube? Qualquer rede social, qualquer plataforma, qualquer serviço consegue. Tem que pensar que muitas redes sociais que estavam estabelecidas caíram. Mas veja, teve mudança de comportamento, teve mudança tecnológica, e o YouTube não tá passando por isso. Além disso, o YouTube é da Google, que é uma empresa trilionária. Eles têm poder financeiro, tecnológico, de se adaptar a qualquer mudança. Então eles conseguem enfrentar qualquer desafio de qualquer concorrente. O TikTok tá aí para provar. O pessoal tá falando, o YouTube vai morrer, o TikTok venceu, Tudo bem, o TikTok é uma rede social muito usada no Brasil, acho que eles passaram de 100 milhões de usuários ativos mensal, o YouTube tem acho que 170 milhões de usuários mensais, mas ainda é uma mudança também gigantesca, porque a gente não pode pensar só em quantidade de usuários, a gente tem que pensar em horas de uso. E o YouTube tem muitas horas de uso a mais, o usuário individual, você que tá no seu celular, você passa muito mais horas, as pessoas passam muito mais horas no YouTube do que em qualquer outra rede social. A que rivaliza com o YouTube hoje é o Instagram, mas aí você tem que pensar que o YouTube você usa no computador, você usa na televisão, o Instagram você usa no computador? Eu uso e tal. Cara, muito raramente. Quem depende muito das DMs para poder conversar, quem tem negócios, aí eu até entendo, mas o usuário normal, no dia a dia, a gente tá no celular. O YouTube não, cara. Eu tava ali, antes da live começar, eu tenho uma bicicleta ergométrica. Dá pra ver? Tem uma bicicleta ergométrica na minha sala, do lado do sofá, que é o sofá, lá na frente fica a televisão, e aqui tem uma bicicleta ergométrica. Não sei se vocês já tinham reparado que às vezes ela aparece quando essa porta tá aberta. E aí eu tava lá na bicicleta ergométrica, o que eu faço? Eu pego meu tablet, ponho lá na bicicleta e fico assistindo vídeo do YouTube. Eu não vou abrir TikTok, não vou abrir Instagram. Sabe, não é confortável você ficar com o celular na mão, andando de bicicleta ergométrica e rolando a tela. Você tem que prestar atenção um pouco no que você está fazendo e a tela do tablet resolve isso. Eu não tenho no tablet TikTok e Instagram instalado. Se eu quero assistir um jornal, uma notícia, algum podcast maior e tal, eu ponho na TV. Esse comportamento, ele é difícil de plataformas, qualquer concorrente que seja, mesmo uma chinesa gigantesca, mas eles têm 1 bilhão de usuários. Cara, é China. Qualquer coisa tem 1 bilhão de pessoas. O YouTube no mundo hoje ele tem 2,7 bilhões de usuários ativos. Então você imagina, você tem que, primeiro,
fazer essas pessoas mudarem de comportamento. Depois, tem que surgir alguma mudança tecnológica que justifique essa mudança de comportamento e que o YouTube fique para trás. Que ele não seja capaz de se adaptar à mudança de comportamento das pessoas, nem à mudança tecnológica. Tá vendo que tá ficando difícil? A barreira de vencer o YouTube é muito grande. Gente, eu tô ouvindo faz 15 anos que o YouTube vai ser derrotado, que esse é o último ano do YouTube, que as coisas estão piores, que o YouTube é a pior plataforma, a pior rede social do mundo, e eles só estão ficando cada vez mais consolidados. Lógico, surjam oportunidades, uma chinesa também tem muito dinheiro, mas eles vão precisar convencer as pessoas, primeiro, a instalar o aplicativo, confiar os seus dados. Gente, de verdade, você confia seus dados para Google? Vamos jogar a real. Você confia seus dados para Microsoft, para o Facebook, para o Mark Zuckerberg? Tem certeza? Começa a pensar que esses caras que são multibilionários, o Elon Musk, cara, eu só continuo usando Twitter porque a conta que eu fiz o e-mail, o meu cadastro no Twitter, foi também um desses e-mails aleatórios que eu tinha. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, a única coisa que me veio à cabeça foi: eu vou entregar meus dados pro Elon Musk. Isso é maluquice. Agora, pensa, eu vou entregar meus dados para uma empresa chinesa. Que fosse uma empresa russa, que fosse uma empresa brasileira. Hoje em dia, nossos dados estão cada vez mais sensíveis. A gente tem que se preocupar que hoje a gente tem dados biométricos, o seu rosto, as suas digitais, tudo armazenado. De verdade, eu não sei se eu quero entrar para outra rede social. Olha, isso é uma discussão tão filosófica, tão complexa. A Bilibili, ela tem que ganhar a confiança das pessoas a ponto... Porque os chineses confiam, eles não estão nem aí, é o governo deles, são as empresas deles. E, lógico, eu confiaria muito mais numa empresa, não que eu confiaria mais, mas eu prefiro confiar numa empresa brasileira, no armazenamento de dados e o tratamento de dados feito pelo governo brasileiro, por uma empresa brasileira, do que pelo governo americano e uma empresa americana de um bilionário americano. Eu preferiria, mas eu não tenho essa escolha. O chinês tem. O chinês tem essa escolha. Eles podem virar e falar assim: eu não quero entregar meus dados para um bilionário, para uma multibilionária monopolista americana. Eu posso entregar para o governo ou para uma empresa chinesa. Das piores escolhas, se a gente for pensar assim, de todas as escolhas ruins, a menos pior é essa. Então, assim, eu tenho que confiar. Essa parte é difícil. Eu tenho que instalar esse aplicativo no meu celular. E aí eles vão rastrear meus dados, vão rastrear minhas localizações, vão rastrear tudo. Eles vão pegar toda a minha informação. Como todas as grandes empresas de big techs que a gente tem por aí. Cara, é assim, eu tô pensando nisso. 99% das pessoas estão nem aí, nunca pensaram nos termos de serviço do Facebook. Mas a gente tem que levar essas coisas em consideração. E depois conquistar a ponto das pessoas falarem assim: eu prefiro usar essa rede social aqui ou não. A gente não muda de comportamento tão fácil. Também pra gente mudar de comportamento. Aqui em casa eu tenho um serviço desses que são umas box de... Não é pirataria, tá? É box de uma operadora mesmo de TV e de internet, que é da minha operadora de TV e de internet. Então eles colocam um box lá, veio incluído no pacote assinatura de Netflix, HBO Max, Amazon Prime, mas eu não tô usando a conta deles não, porque eu tenho a minha conta da Amazon Prime já vai quase 10 anos já. Tem outros streaming. Eu pago o YouTube Premium. Eu tenho todas essas redes lá, todas essas plataformas de streaming na minha TV, nessa caixinha, dessa operadora. Eu descobri outro dia uma outra plataforma de streaming chamado Filmica, que, primeiro, ela é brasileira, muito mais barata do que qualquer outra, ela é um pouco mais cult. Não vai ter aqui filmes da Marvel. Esquece. Só que olha o preço dela. Anual. Ano. Isso aqui é o ano. E você acha cupom? Eu achei um cupom que eu paguei 99. Não é publi, tá? Não tô fazendo publi pra eles, não. Mas pra eu já sabia, eu conhecia. Aí eu descobri pra eu testar isso aqui. Cara... Pra eu ter coragem de falar assim: nossa, eu vou testar, vou ver como é que é e tal, vamos ver. Aí sim, todos os reviews, todo mundo que conhece eles gostam muito. Gostam mesmo, assim, é uma plataforma muito boa. Eles têm aplicativo para celular, tem aplicativo para TV e tal. Aí eu instalei o aplicativo nessa box. Vale muito a pena. Mas para você mudar de comportamento, para você falar assim, será que eu quero descobrir outra plataforma de streaming? Eles precisam vir com um preço muito agressivo para você ter coragem de usar. Então, essas outras plataformas, essas outras redes, elas também precisam vir com propostas muito agressivas. Agora, vamos voltar para o YouTube. Por que é difícil vencer o YouTube? Porque também uma coisa que o YouTube vence qualquer outra rede é a monetização. Por pior que seja a monetização do YouTube, ela ainda é melhor do que qualquer outra plataforma, do que qualquer outra rede social. Melhor do que o Facebook, melhor do que o Instagram, nem tem, muito melhor do que o TikTok. Você tem muito mais possibilidades de formatos, estilos e de consumo de conteúdo. O meu espectador pode me consumir
de várias formas, de vários estilos. O YouTube virou a nova TV aberta. Ela é a nova TV. Televisão, sabe? O aparelho que você consome conteúdo. Imagina até essa plataforma chinesa criar uma rede de criadores de conteúdo, de pessoas que estão realmente interessadas em produzir e consumir lá. Porque não adianta eu ir pra Bilibili agora e não tem conteúdo em português para eu assistir. E se você for pensar, 95% dos brasileiros não falam inglês, não falam espanhol, não falam outra língua, muito menos chinês, mandarim. Como é que eu vou consumir conteúdo lá se não tem brasileiros? Aí até formar um grupo de conteúdos de brasileiros, o YouTube tem 20 anos de conteúdo feito por brasileiro. Então, o inventário de conteúdos do YouTube também vence qualquer concorrente. Torna o YouTube uma empresa muito poderosa para ser vencida. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica vencer o YouTube. E maior é o desafio dessas outras plataformas de criarem redes de distribuição, convencer as pessoas a usarem. Eu posso usar o YouTube de graça, eu posso assinar o YouTube Premium, e aí vem um pacote que é o YouTube Music. Tem muita coisa que é mais difícil para alguém concorrer. Gente, eu tô dando totalmente a minha opinião porque eu não tenho como prever o futuro. Eu não sei prever o futuro, eu não sei dizer como vai ser daqui 1 ano ou 2 anos. Eu sempre trabalho com a ideia de que ali na frente alguma coisa vai acontecer, só que eu não sei o quê. Então eu tenho que estar pronto para grandes mudanças. Essa é a realidade. Essa é a minha opinião sobre a Bilibili ou qualquer outra rede concorrente.